vezes você deixou de falar com alguém por dias ou até anos? Você praticou a indiferença com ela. Você desejou puni-la. E para quê? Hoje irei conversar com você sobre a indiferença. A indiferença dói. A vida está cheia de momentos e circunstâncias nas quais optar pela indiferença nem sempre é a melhor opção. Podemos nos importar muito ou pouco, mas nunca podemos deixar de sentir. A sabedoria popular diz que a indiferença é a resposta mais dura, mesmo quando esperamos pouco. Está comprovado que quando direcionamos nossa indiferença para outra pessoa, essa atitude é uma das mais agressivas e dolorosas que podemos ter. Mas nem sempre a indiferença é negativa. Ela é também um mecanismo de defesa ao qual nos agarramos para não sofrer contínuas decepções perante os contratempos da vida. O que é a indiferença, afinal? É um sentimento terrível. Em alguns casos eu digo que chega a ser até pior do que o ódio. Pode ser pior do que o ódio porque a indiferença envolve frieza nas pessoas, o que é algo devastador. Quais são as máscaras da indiferença? Às vezes, temos a impressão de viver num mundo de pessoas indiferentes ao que está à sua volta, satisfeitas com o que têm e que a necessidade de olhar para o lado é apenas nossa. É como se fôssemos as únicas pessoas carentes, as únicas que precisam de atenção, as únicas que sofrem a amargura de se sentir deixadas de lado. Por nos sentirmos assim, sem perceber, vivemos alimentando um ressentimento generalizado. E esse ressentimento nos motiva a devolver ao mundo a mesma indiferença e o mesmo distanciamento que julgamos receber dele. Quando usamos a máscara da indiferença, nossa intenção inconsciente é comunicar às pessoas que estamos magoados com a indiferença delas e que desejamos mais atenção. Quando mantemos distância das pessoas que gostamos, esperamos que elas tomem a iniciativa de se aproximar. Quando lhe dizemos não, esperamos que elas insistam e façam por merecer o nosso sim. Ninguém usa a máscara da indiferença para se manter à distância. Pelo contrário, só mantemos a distância para dar às pessoas mais espaço de se aproximarem. Mas esta atitude não nos levará a lugar nenhum. Se usarmos as máscaras da indiferença, as pessoas permanecerão distantes. Se nos mantermos distantes, elas não se aproximarão. Se nos afastarmos, na espera que elas venham até nós, infelizmente, ficaremos sozinhos. Se lhes dizemos não, também receberemos não como resposta. Esquecemo-nos que os outros também se sentem deixados de lado com a nossa indiferença e que diante da nossa indiferença, elas irão reagir semelhantemente a nós.
O resultado mais comum neste caso é continuarmos a nos distanciar cada vez mais. Como devemos então agir ao distanciamento? Para se aproximar de uma pessoa que insiste em se manter à distância, é necessário pensarmos nos motivos que levaram a pessoa a se distanciar da gente. É preciso passar por cima do sentimento que estamos tendo para deixar de lado o nosso próprio ressentimento e a sensação de termos sido tratados com indiferença por ela. Como a questão é relacionamento, existem muitos motivos para alguém utilizar a indiferença, o silêncio ou ignorar. Um dos principais motivos por trás desse jogo é a punição. A pessoa está te punindo por algo que você fez e que na grande maioria das vezes você não faz ideia do que seja. Chega até ser injusto. Qual o objetivo deste tipo de jogo? Você faz de propósito para gerar a dúvida, você aprisiona a outra pessoa, ela terá que descobrir com poucas informações o que de fato está acontecendo, obrigando-a a te pedir desculpas. E por que muitas vezes esse jogo funciona? Esse jogo funciona pois vence a questão através do desgaste emocional, fazendo o indivíduo chegar a um ponto a qual, de tanto sofrer, quer dar um jeito rápido na situação. Esse tipo de sofrimento gera prazer para quem está utilizando a indiferença e o silêncio, ao ver que a outra pessoa está sofrendo. A isso chamo de vingança. O perfil da pessoa que usa da indiferença. A indiferença é um mal que deve ser tratado como todos os males, mas essa indiferença é um mal que tem raízes no emocional. É bem provável que aqui estejamos tratando com um desequilíbrio psíquico, pois é possível notar que o indiferente carrega traumas que não são bem administrados ou assimilados em sua mente. Lembranças dos sentimentos que afetaram a pessoa, impressões que ficaram, vivências passadas que estão reprimidas e guardadas na mente da pessoa. Pensamentos que a atormentam e vivem gritando por uma solução. Esses são os verdadeiros demônios que vivem beliscando e atormentando a nossa mais profunda intimidade. Mas, se não dermos importância aos gritos do inconsciente, é quase certo que estaremos construindo a estrada desastrosa da neurose, que é um evidente desequilíbrio psíquico e que normalmente nos leva a um afastamento das relações pessoais. Apatia, isolamento, solidão. E há uma mania existencial, como se estivéssemos nos penitenciando na vida. Por isso, esses tipos de pessoas vivem num vazio existencial. Se fecham, se escondem em si mesmas e se tornam retraídas e desconfiadas. E geralmente isso as leva para o caminho da autoextinção, o suicídio. Pessoas que normalmente usam da indiferença vivem uma apatia visível, num isolamento desconcertante, e são difíceis de alimentar um diálogo sadio, pois preferem sempre o isolamento
e a não tomar conhecimento do que lhes rodeia. Na verdade, essas pessoas são verdadeiras personalidades doentias que mais necessitam de uma terapia de apoio ou tratamento. Vamos voltar no tempo quando éramos crianças. Na infância, não tínhamos total liberdade e não conseguíamos nos expressar como é natural nessa fase da idade. Podíamos apenas contar com as tarefas impostas, sujeito, é claro, aos castigos se não fossem bem executadas. Não sei por que isso nos pesa mesmo já na idade adulta. Na verdade, eu acredito que não amávamos os nossos pais como gostaríamos de amar. O sentimento que nos assombrava era do medo da autoridade suprema, às vezes passando até por momentos de ódio, principalmente após as surras e os castigos desmedidos. Não sentíamos amor por eles, apenas nutríamos o apavorante medo e a obediência cega. E o que sentimos hoje, em muitos momentos da nossa vida, é que somos visitados pelas lembranças dos traumas em função do que foi sofrido na infância. Por termos sido educados dessa forma esdrúxula, sem a manifestação afetiva que era pelo menos devida, por isso, hoje somos então adultos envelhecidos e endurecidos emocionalmente. Na verdade, nem todos nós desenvolvemos em nossa mente a habilidade emocional para tratar ou tirar problemas de nosso inconsciente. Por isso, esses traumas da infância nos perseguem até a idade adulta, uns mais, outros menos. Pelo visto, nada do que nos aconteceu na infância ficou esquecido e nem perdoado. E agora? Agora amargamos as consequências. É lógico que cada um deve fazer uma reflexão dos fatos que ocorreram na sua infância e tentar entendê-los de forma mais adulta, porque somente assim essas lembranças desaparecerão, ou ao menos, quem sabe, não terão tanto peso ao ponto de se deixar-se de ser feliz. Entender o que aconteceu lá na infância fará toda a diferença em nossas vidas. Nos tornaremos saudáveis mentalmente. Alguém me disse um outro dia: a indiferença também é resposta. E é claro, até consigo identificar uma ou outra situação em que o silêncio pode ser a melhor resposta. Se alguém o insultar no meio da rua, escolher o silêncio não é sinal de vergonha ou embaraço. É sinal de indiferença e, nessa medida, sinal de inteligência emocional, que é o que nos falta. Se uma pessoa alcoolizada se meter consigo numa atitude mais ou menos provocatória, é a mesma coisa. Nesse caso, a sua indiferença diz, de forma clara e simples: eu escolho não comprar esta briga. Eu escolho não dar importância. Mas não é sempre assim. Algumas pessoas discordam deste ponto de vista. Ninguém espera ser tratado com indiferença por qualquer pessoa. Ninguém espera ser colocado de castigo quando erra. Ninguém espera sentir-se desprezado, às vezes durante umas horas ou durante alguns dias. Para dizer a verdade, ninguém merece. Escolher a indiferença como resposta é fácil. A indiferença tem um poder devastador sobre a mente humana. Os indiferentes, de uma forma ou de outra, ferem, rejeitam, excluem, matam
Está correta a conclusão. O contrário do amor não é o ódio, mas a indiferença. E você? Eu te pergunto, você usa esse tipo de jogo com quem está ao seu lado? Vale a pena? Repense. Mude. Está aí uma grande oportunidade para você, para o seu bem-estar e para a sua alegria pessoal. Compartilhem o vídeo, dê o seu like, acione o sininho para receber os novos vídeos. Te encontro então no próximo vídeo. Namastê e muito obrigada.